Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Eliomar Coelho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 116ª sessão ordinária, que inicia às 15 horas, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a sessão extraordinária, a primeira sessão extraordinária do dia 17 de dezembro de 2015, às 17 horas e 38 minutos. Anuncio em discussão única, veto total aposto ao projeto de lei número 376 de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre o tombamento do Mercadão das Ervas e Verduras, situado na rua Conselheiro Galvão, número 58, segundo pavimento, bairro de Madureira, município do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e veto. Para emitir parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e vetos, o seu presidente, o nobre deputado Marcos Miller. Senhor presidente André Ciliano, primeiro eu quero parabenizar o autor e dizer que é pela rejeição do veto, senhor presidente. Com parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Está aberto o processo de votação. Votando não, mantém o veto. Sim, rejeita o veto. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar pela bancada do PSDB, o deputado Luiz Paulo. PSDB vota sim pela derrubada do veto. Senhor presidente, os outros projetos... Para encaminhar, meu presidente. Nós vamos discutir depois do parecer, correto? Correto. Para encaminhar pelo PMB, meu presidente. Vamos votar pelo painel. Atenção, assessoria. Disponibilizar o painel. Pela derrubada do veto. Nobre deputado, doutor Sadi Noel, pelo Partido da Mulher Brasileira, vai fazer o encaminhamento. Encaminhe pela derrubada do veto, meu presidente. Parabéns, meu líder. Para encaminhar pelo PR, senhor presidente. Pelo PR, nobre deputado Bruno Dauari. PR encaminha pela derrubada do veto. Estamos em processo de votação, votando não. Mantém o veto, votando sim. Derruba o veto. Sim ao projeto e não ao veto. Senhor presidente, para encaminhar o Partido Progressista. Imperador de Madureira, autor da presente proposta, nobre deputado Dionísio Lins. Querido futuro prefeito de Japeri, eu vou transferir meu título para o senhor ganhar essa eleição lá bombando, viu? Eu quero encaminhar solicitando a todos os companheiros o voto sim, porque é um desrespeito vetar um projeto dessa ordem. Trata-se do pavilhão das ervas no Mercadão de Madureira, uma coisa tradicional. Eu não entendi e vários projetos nossos são vetados com a mesma justificativa. Então, eu solicitei ao presidente Pisciani e com muita presteza ele me honrou colocando para que dessemos esse presente às pessoas que frequentam e estão sempre no Mercadão de Madureira. Muito obrigado. Pelo Partido dos Trabalhadores, o nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu queria primeiro cumprimentar o deputado Dionísio Lins pela iniciativa e dizer que o Mercadão de Madureira é um patrimônio, um orgulho não só de Madureira, como de toda a zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o PT encaminha pela derrubada do veto. PCdoB. Pelo PCdoB, a nobre deputada, a enfermeira Rejane. Então, queria também encaminhar pelo voto sim. É um projeto do deputado Dionísio Lins que homenageia ali aquela área de Madureira. O Mercadão é um espaço tradicional de toda a área do subúrbio do Rio de Janeiro. Não tem uma pessoa que não tenha ido no Mercadão de Madureira buscar seus produtos, inclusive, né, Dionísio, ali já pegou fogo e conseguiram reavivar, enfim, o Mercadão de Madureira é um espaço cultural do Rio de Janeiro e merece esse tombamento. Encaminhar, presidente. Para encaminhar pelo PSC, nobre deputado Márcio Pacheco. Quero parabenizar o autor, dizer que a derrubada do veto é justíssima
sem dúvida nenhuma, merece o nosso voto sim, encaminhamento pela derrubada do veto. Atenção, senhores deputados que se encontram nos gabinetes, estamos votando, votação nominal, estamos votando o veto. Adesão não voluntária. Presidente, aproveitando Vossa Excelência ainda está no encaminhamento de votação, quero pedir Vossa Excelência apenas uma questão de ordem. Aproveitando para não usar outro horário. Eu acabo de receber um telefonema, presidente, e muito preocupado, o diretor de uma das OS, que atende especialmente transplantes aqui no Rio de Janeiro, acaba de telefonar dizendo que os diretores de 5 OS, e vão totalizar 9 OS, estão todos na Federação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, nesse exato momento, encaminham pela paralisação do serviço. Eu quero dizer a Vossa Excelência que estarão, nesse momento, eu quero dizer que eu acabo de receber a notícia, os transplantes no Rio de Janeiro estão parados. Não haverá mais transplantes de rim no Estado do Rio de Janeiro a partir da data de hoje. Informação eu acabei de receber. Nós sabemos da crise, sabemos de tudo que estamos passando, mas as informações que nos chegam realmente não nos animam. Gostaria de comunicar a todos dessa casa. Atenção, senhores deputados, vamos realizar a primeira chamada. Deputado André Lazzaroni, deputado Coronel Jairo, deputado Edson Albertaz, deputado Fábio Silva, deputado Farid Abraão, deputado Felipe Soares, deputado Flávio Serafini, deputado Jair Bittencourt, deputado presidente Jorge Pisciani, deputado Marcelo Simão, deputado Marcos Abraão, deputado Milton Rangel, deputado Pedro Augusto, deputado Pedro Fernandes, deputado Samuel Malafaia, deputada Tia Ju, o presidente vai votar, deputado Wanderson Nogueira, Samuel Malafaia, presidente vai votar, deputado Zaqueu Teixeira, atenção, senhores deputados, para a segunda chamada. André Lazzaroni, Coronel Jairo, Fábio Silva, Farid Abraão, Felipe Soares, Jair Bittencourt, Jorge Pisciani, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Milton Rangel, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Wanderson Nogueira, Zaqueu Teixeira. A presidência proclama o resultado. Votaram 54 senhores deputados. O veto foi rejeitado e retorna ao governador. Anuncio o veto total aposto ao projeto de lei 1083 de 2015, de autoria do deputado Dr. Julianelli, que torna obrigatória a sedação do paciente nos procedimentos de biópsia para o diagnóstico de câncer de próstata, realizado pela rede pública de saúde, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, a presidência convida o nobre deputado Marcos Miller para emitir parecer. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o deputado Dr. Julianelli pelo mérito do projeto e dizer que o próprio doutor, muito conhecido a nível nacional, Grauzio Varela, fala que atualmente, do jeito que é feito o procedimento, trata-se de uma tortura medieval, porque são várias incisões no último procedimento. Então, essa biópsia era para poder detectar o câncer de próstata. É mais do que justa essa sedação, livrando o sofrimento de qualquer paciente. Por isso que eu voto pela rejeição do veto, senhor presidente. O parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, veto total aposto ao projeto de lei 10.083, já está aberto o processo. Votando não, mantém o veto. Votando sim ao projeto, derruba o veto. Para encaminhar pelo PSDB, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PSDB vota sim para que a sedação dos pacientes possa ser feita no momento que eles forem fazer a biópsia para o diagnóstico do câncer de próstata. Eu queria sugerir, senhor presidente,
sugerir uma melhoria redacional na ementa, porque está escrito assim, que torna obrigatória a sedação do paciente, que autoriza que o poder executivo seja obrigado a promover a sedação. Mas quem fica obrigado é o poder executivo, né? Porque simplesmente que torna obrigatória a sedação, quem vai fazer a sedação? É só introduzir o poder executivo, fica autorizado a fazer a sedação dos pacientes realizado pela rede pública. Só fazer o artigo 1º, Vossa Excelência, leu o artigo 1º? O 1º já está escrito assim. Só na ementa. É só na ementa. Ok. O presidente defere o pedido de Vossa Excelência. Deixa eu encaminhar pelo PMDB. Para encaminhamento, a deputada Ana Paula Rechuan. Isso, quando a gente recebeu esse projeto, eu fiz uma emenda corrigindo a redação, mas a ementa permaneceu errada. Então é justamente o que o deputado Paulo, o que foi dito, para a gente votar favoravelmente tem que se modificar a ementa. Então eu oriento o voto sim, desde que haja a correção na ementa inicial, atendendo a emenda que eu já havia feito no projeto interno, na redação do projeto. Marcos Vinícius, pelo PTB. Pela presidência, para indicar o voto sim, dizer que o projeto do doutor Julianelli é muito bom e para os companheiros, pela derrubada do veto, o voto sim. Mulher Brasileira. Encaminhado. Pelo Partido da Mulher Brasileira, nobre deputado doutor Sadi Noel. A gente encaminha pela derrubada do veto e parabéns, doutor Julianelli, pelo grande projeto. Deputado Márcio Pacheco, pelo PSC. Primeiro, encaminhar pelo voto sim para derrubar do veto, parabenizar o autor e também parabenizar a emenda da digníssima deputada Ana Paula Rechuan, que aprimorou o projeto. Acho que coaduna ainda mais com a beleza aqui do parlamento e da democracia. Parabéns. Para encaminhar pelo PSD, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, a bancada do PSD apoia a derrubada do veto, parabenizando o nobre autor, deputado Julianelli, no sentido de que o projeto é necessário nesse momento, onde a gente está vivendo uma séria escalada de câncer de próstata e que ainda há muito preconceito, quanto mais preconceito quando você vai ter que fazer uma biópsia sofrendo, sem anestesia. Então, parabéns, doutor Julianelli, pela sensibilidade, pelo grandioso projeto. Vai encaminhar pelo PT, senhor presidente. Para encaminhamento pela bancada do Partido dos Trabalhadores, o nobre deputado Valdé Carneiro. Cumprimentar o doutor Julianelli, né, os problemas de câncer de próstata são os maiores agravos da saúde do homem, mas, sobretudo, ressaltar o aprimoramento que foi feito ao projeto, que, na verdade, não é obrigando a Secretaria de Saúde a fazer a sedação, mas a instituir um protocolo de sedação. Isso é muito importante. Portanto, com essa correção que foi feita à ementa, o PT encaminha favoravelmente, portanto, pela derrubada do veto. Para encaminhamento, o nobre deputado Átila Nunes. Senhor presidente, todos estão parabenizando o deputado Julianelli com muita justiça. E o projeto é, obviamente, majoritariamente a casa é composta por homens e sabem que todos nós, à exceção dos mais jovens, temos que tomar um cuidado muito grande com a próstata. Mas o que mais me surpreende, e agora eu vou me apoderar da expressão utilizada pelo deputado Luiz Paulo, só pode realmente ter obsessores do Palácio Guanabara. Como pode-se vetar um projeto desta natureza? Outro dia vetaram um projeto, uma coisa muito simples, dando folga no dia que o servidor fizesse quimioterapia, que o ponto dele fosse abonado. E o Palácio Guanabara, vetou. Agora se veta um projeto de lei do deputado Julianelli para aqueles que têm que fazer sedação que custa R$ 6,40 e 4 centavos, veio o Palácio Guanabara e Portanto, senhor presidente, é importante que nós saibamos quais são esses obsessores que têm essa verdadeira tara em vetar projetos dos mais simples
dos mais inofensivos, dos mais úteis à população do Estado e que, inclusive, não oneram os cofres públicos, não prejudicam a economia do Estado. Por gentileza, senhor presidente, Marquinhos, você que está aqui na casa há quase meio século, dizem que um dos obsessores, Marcos, era aquele que o antecedeu, o Ângelo, que foi a secretário da mesa, junto com aquela menina, como é o nome dela? Hein? Maria Helena. Então, até segunda ordem, deputado Luiz Paulo, esses dois obsessores, esses dois eguns, né, se chamam Ângelo e Maria Helena, que têm verdadeiro ódio dos deputados e vetam coisas absolutamente irrelevantes, como outro dia vetaram um projeto de lei que considera patrimônio imaterial a Casa Vila Lobos. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência fará a primeira chamada. Deputada Ana Paula Rechuan, deputado André Lazzaroni, deputado líder do Partido da Mulher Brasileira, doutor Sadi Noel. Presente vai votar deputado Fábio Silva, deputado Fareide Abraão, deputado Flávio Serafini, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Pisciani, deputado Marcelo Simão, deputado Márcio Pacheco, deputado Marcos Abraão, deputado Milton Rangel, deputado Pedro Augusto, deputado Pedro Fernandes, deputado Rafael do Gordo, deputado Wanderson Nogueira, deputado Zaqueu Teixeira. A presidência fará a segunda chamada. André Lazzaroni, Fábio Silva, Fareide Abraão, Flávio Serafini. O presidente vai votar Jair Bittencourt, Jorge Pisciani, Marcelo Simão, Marcos Abraão, Milton Rangel, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael do Gordo, Wanderson Nogueira e Zaqueu Teixeira. A presidência proclama o resultado. Votaram 54 senhores deputados, o veto foi derrubado, o projeto retorna ao governador. Anuncio em regime declaração de voto. Para declaração de voto, o autor da proposta, deputado doutor Julianelli. Obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer aos deputados que votaram a favor e eu posso garantir aos senhores deputados que com 37 anos de profissão efetivamente exercida, eu tenho absoluta certeza de que esse projeto vem atender a uma necessidade do cidadão que utiliza o SUS no estado do Rio de Janeiro. E deveria ser expandido para todo o Brasil. Então eu agradeço a todos acreditarem nesse projeto e, mais uma vez, muito obrigado. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar número 17 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 49 de 2015, que altera a Lei 4.056, de 30 de dezembro de 2002, e dá outras providências. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. De Legislação Constitucional Complementar e Código, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Edson Albertassi, Carlos Mink, Valdec Carneiro, Luiz Paulo e Pedro Fernandes. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Código, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Edson Albertassi. Estando na presidência, o deputado Edson pediu para que fosse avisado no momento da votação, ele está com o presidente. Já chegou o ligeirinho.
Parecer favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. Favorável com subemenda a emenda de número 15. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas 7, 8, 13 e 24. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Peço a Vossa Excelência que conceda a forma final de redação. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, o deputado Bruno Dauari. Favorável, senhor presidente, acompanhando o parecer da CCJ. Tá, porque eu não... Deputado... Pela Comissão de Economia, o deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, parecer acompanha o substitutivo da CCJ, mas eu destaquei uma emenda que não foi incluída, que é a emenda 33, que diz respeito às microcervejarias artesanais. Mas eu acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, na discussão das emendas, alguns avanços foram produzidos. Por exemplo, o fundo hoje vai poder ser empregado, entre outras coisas, né, para a educação universitária. E o percentual que poderá ser gasto de pessoal deixará de ser de 20% para ser de 40%, na medida que aglutinou a minha emenda com a minha emenda do MINC. Este é um avanço. O segundo avanço é que também poderá ser utilizado para fazer intervenções físicas em espaços públicos e logradouros públicos para atendimento dos deficientes, que sempre foi uma reivindicação da deputada Tânia Rodrigues. Além do mais, avançou no sentido que o governo do Estado faça adesão ao protocolo, ao convênio CONFAZ, que estipula, né, os protocolos para geração de pequenas fontes energéticas, principalmente de energia solar, eólica e de biomassa. Assim posto, senhor presidente, o parecer da Comissão de Tributação é favorável ao substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Pedro Fernandes. Deputado Edson Albertas. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, ressalvados destaques. Presidente, nós faríamos... Voto contrário. Deputado Conte Bittencourt, Eliomar Coelho, Valdec, Serafini, Marcelo Freixo, Bolsonaro, Sadi Noel, André Siriano, Enfermeira Rejane, Wagner Montes. Há sobre a mesa requerimento
para a aprovação da emenda modificativa número 20, autoria do deputado Marcelo Freixo. Presidente, só uma questão de ordem. Nós ficamos de abrir para a possibilidade da discussão desses projetos hoje. Não, enfim, eu vou, é só porque se nenhum deputado, em função de outras reuniões do horário, não quiser, só para que... Não, deixa eu ver, veja bem, está garantido. Como eu vou defender o destaque, eu vou fazer a discussão do destaque, mas pode ser que outro deputado... Deixa aqui, está garantida a discussão. Já tem inscrito o deputado Eliomar e o deputado Luiz Paulo. Porque a discussão vai ser depois do... Ok. Vai ser antes ou depois? Eu faço destaque e a minha discussão vai no destaque. Então vamos discutir e depois vota. Eliomar. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jorge Pisciani, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria e aqueles que nos assistem pela TV Alege e que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu resolvi discutir essa matéria, primeiro porque nós apresentamos uma emenda e na reunião de colégio de líderes essa emenda foi para o espaço provavelmente antes de terminar de ser lida, né? Então, realmente, o processo legislativo, ele, por parte do executivo, não tem a mesma compreensão que nós temos, ou não tem a mesma disponibilidade de entendimento que a gente tem. Isso daí eu acho que é uma situação grave. Grave, inclusive, responsável pela situação em que nos encontramos atualmente no estado do Rio de Janeiro. É inadmissível o que está acontecendo. Olha que eu tenho muitos anos de parlamento, fui durante 25 anos vereador da cidade do Rio de Janeiro, estou no primeiro ano aqui na Assembleia Legislativa e nunca pensei que fosse vivenciar o que a gente está vivenciando em termos de uma administração totalmente incompetente, ineficaz e que realmente não tem as preocupações que deveriam ter, por exemplo, um governador de estado, principalmente sem demérito algum para os outros estados, mas um estado como o Rio de Janeiro, né? Eu acho que houve um equívoco tremendo na eleição do Pezão. Para falar a verdade, considero não preparado o suficiente necessário para administrar um estado como o Rio de Janeiro. Não tem. Houve uma confusão, houve um equívoco. Entenderam que ele, como tocador de obra, tinha as qualificações para administrar o estado do Rio de Janeiro, o que não é bem verdade. Não é. Você pode até ser um tocador de obra e ter as condições para administrar o estado do Rio de Janeiro. Agora, só que ele pode ser um tocador de obra, eu não sei qual é a eficiência das obras que ele tocou, agora tem demonstrado como administrador do estado do Rio de Janeiro de uma incompetência total. Porque esta crise é uma crise anunciada há muito tempo. Quer dizer, o tempo todo, sempre que chegava aqui, neste plenário, mensagens do Executivo, onde fazia exatamente a solicitação de autorização para que houvesse incentivos fiscais dados às empresas, e sempre com o argumento de que a isenção fiscal, no final, terminava produzindo receita, ou seja, aumento da receita. Quer dizer, isto daí não corresponde de forma alguma à verdade. Pelo menos é o que a gente está vendo, né? E a questão dessa situação falimentar, não é mais nenhuma situação pré-falimentar. A situação pré-falimentar preocupa todos nós. E preocupa-me principalmente, presidente Jorge Pisciani, é a questão da reestruturação administrativa que está se pensando em fazer no estado do Rio de Janeiro como uma das componentes de solução dos problemas existentes. Complicado, porque está se falando exatamente da extinção de determinados órgãos do estado do Rio de Janeiro. Hoje mesmo, bem cedo, na reunião de líderes, se ouviu
servidores da FIA, que também aí viram um converscote, ninguém sabe o que de fato vai acontecer, porque a rede de boatos realmente está funcionando a toda, e é um negócio complicadíssimo, porque ninguém sabe o que vai acontecer com as suas vidas. Depois teve, por exemplo, os servidores de várias instituições, inclusive Santa Cabrini, estão fazendo o mesmo tipo de coisa, quer dizer, há uma preocupação. Então, não há uma transparência, não há um projeto elaborado, mostrado, projeto este que, se tiver que ser feito, tem que ter a participação efetiva da sociedade, senão não vai de forma alguma. Quer sair desta crise? Tem que sair desta crise conversando com a sociedade. Esta maneira de dar as costas para a sociedade, esta forma da administração pública do Estado do Rio de Janeiro, onde você vê as políticas públicas ou as secretarias responsáveis pela implementação das políticas públicas não conversam entre si. Não conversa não só com a sociedade, mas você não vê a Secretaria de Obras conversar com a Secretaria de Habitação, que por sua vez não conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que por sua vez não conversa com a Secretaria de Educação, que por sua vez, ou seja, aí é um absurdo. Não pode se administrar. Uma administração com essa lógica vai dar como resultado exatamente a crise que se vive hoje no estado do Rio de Janeiro. É incompreensível. Nós não podemos de forma alguma admitir que continue. Então nós temos uma preocupação e devemos nos concentrar em relação à proposta de reestruturação administrativa que pelo menos está sendo anunciada, que a gente não tem noção dos efeitos dela. Ou seja, pessoas perderem os seus empregos, perderem a condição de subsistência, além disto que já está acontecendo, que é o não recebimento de salário pelos dias trabalhados. Quer dizer, é uma vergonha e nós não podemos de forma alguma. Este parlamento não pode compactuar nem partilhar de forma alguma disso daí. Nós sabemos, sempre condenamos o dinheiro aí gasto, entendeu? Sem justificativa e pelo menos por nós considerado desnecessário, provado aqui, como por exemplo eu tenho aqui Maracanã, foi gasto 1,2 bilhão de reais, Supervia 2,4 bilhões de reais, negócio das barcas 270 milhões de reais, tudo isso é muito dinheiro. Dinheiro este que está faltando exatamente para pagar o 13º salário do servidor público. Dinheiro este que está faltando exatamente para pagar o salário do mês de dezembro. Então nós não podemos de forma alguma. Eu acho que a gente tem que cobrar de forma diferente exatamente o que o governo do Estado está pensando em fazer com a administração desse Estado. Qual é o projeto de reestruturação administrativa que está sendo colocado em prática? Que isto, além de ser elaborado, a sua elaboração, desde a concepção, o seu desenvolvimento, detalhamento, tem que contar com a participação efetiva da sociedade, tem que contar com a participação efetiva dos moradores do Estado do Rio de Janeiro. Senão, não vai dar como resultado. E isto daí não significa todos os segmentos responsáveis pela vida do Estado têm que participar desta discussão, têm que participar deste projeto, se realmente está ao propósito verdadeiro de tentar resolver a crise. Ou seja, a crise ela não será resolvida penalizando de forma brutal, perversa e desumana exatamente aquele que lá na ponta está já sufocado pela precarização de vida que está sendo imposta exatamente por conta de uma administração totalmente desastrada. Nós estamos diante de um governo totalmente desbussolado. Este é que é o termo certo a ser empregado, infelizmente, no governo do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos discutir o já aprovado projeto de lei 4050, projeto de lei complementar 17 de 2015, que altera a lei 4056 de 2002, o famoso Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Social, e vai acabar com a FIA. Se a gente está aqui num esforço hercúleo para para aprovar uma sobrealíquota de 1%, passou a ser 1 mais 1, passou a ser 2%, para suplementar 1 bilhão e 600 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, e querem acabar com a FIA. Essa que é a contradição, deputado Samuel Malafaia, entre tantas outras, de um governo desarticulado, do governo fechado em compartimentos, do governo que não dialoga. Fazenda, Casa Civil, Planejamento, deviam trabalhar juntos e trabalham separados. Então, essa é uma questão também importantíssima. Eu dizia aqui para o deputado Sadi Noel, imaginando que eu tenha mais de 200 anos, que eu não vejo nesse país uma crise tão profunda, desde o Brasil Império, como nós estamos vivendo. E essa crise não é só por causa do preço do barril de petróleo, é pela incompetência do governo federal e do governo do Estado, principalmente no ano de 2014, quando gastaram muito mais do que poderiam arrecadar. O governo do Estado é irmão siamês do governo federal, na incompetência comprovada. Por isso é que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela do 13º. Por isso que nós aqui, que sempre fomos contra o aumento da carga tributária, estamos comovidos com a carência de políticas públicas da população e o estado de depressão que passa o servidor público, e estamos votando a favor dessas medidas profundamente contrárias àquilo que a gente acredita. Porque quanto maior a carga tributária, menor o consumo. E quanto menor o consumo, menor a arrecadação. Quanto maior a carga tributária, maior a sonegação. E quanto maior a sonegação, menor a arrecadação. Mas mesmo assim, o parlamento não fechou os olhos a este projeto para crescer 1 bilhão e 600 aos cofres públicos, deputada Lucinha. Mas no ano 2016 não será 1 bilhão e 600, será apenas 1 bilhão e 200. Perderemos, deputado Conte Bittencourt, 1/4 dessa arrecadação. Sabe por quê, deputado Conte Bittencourt? Pela incompetência do governo, que deveria ter mandado o projeto 90 dias antes, lá no mês de setembro, para não estar a lei imposta ao princípio da noventena,
porque agora ela entra em vigor em 1º de janeiro, mas só faz efeitos financeiros 90 dias depois, isto é, em 1º de abril. E quem é o responsável por perder 400 milhões? Não foi o Parlamento Fluminense, que aprovou esse projeto em 5 dias. Foi o Poder Executivo que não o mandou em tempo hábil. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Paulo, por favor. O apelo é o seguinte: nós hoje iríamos votar o projeto do Rio Previdência. E Vossa Excelência, até com sabedoria, já que não está o mesmo sobre o impacto do princípio da anterioridade, deixou para discuti-lo em fevereiro. Senhor presidente, o senhor sabe melhor que eu que para fazer uma reforma administrativa precisa envolver secretarias, companhias e fundações. Se está começando por baixo e não por cima. E isso também não tem princípio da anterioridade. Eu solicitaria a Vossa Excelência que esse projeto do Executivo, que diz respeito às extinções dos órgãos, pudesse ser discutido e votado no ano que vem. Esse é o pleito que faço a Vossa Excelência. Presidência, deputado Luiz Paulo. Manterá o projeto na pauta de hoje, mas retirará, voltará no ano que vem e, quando voltar, vai voltar ainda na fase de discussão e não de votação. Muito obrigado, senhor presidente. O Parlamento Fluminense lhe agradece. Para discutir e também, ao mesmo tempo, encaminhar o destaque à emenda modificativa número 20, o deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, senhoras e senhores, para que a gente possa agilizar, vou fazer a discussão do projeto, ao mesmo tempo a defesa do destaque. Deputado Conde Bittencourt, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele foi criado com um nome que, evidentemente, em função do que o nome sugere, combater a pobreza. Esse fundo serviu para nós pagarmos várias coisas e para combatermos várias coisas, menos a pobreza. Eu desafio qualquer deputado da base que me apresente concretamente em que instrumento o dinheiro desse fundo serviu para reduzirmos a pobreza do Rio de Janeiro. A única pobreza ali enfrentada foi a pobreza do servidor público, que recebe uma mixaria e que a fonte de pagamento acabou sendo utilizado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Aliás, a cada dia mais. Esse fundo, senhor presidente, ele foi criado em 2002, existiria até 2010. Deputado Valdec, em 2007, ele foi prorrogado até 2018. Ele é prorrogado sistematicamente porque o governo virou refém disso. Mas ele não é um instrumento para combatermos a pobreza, que todos nós aceitaríamos. Por exemplo, ele é usado para pagar a folha de pagamento. Ele é utilizado, uma parte dele, vai para a saúde, mas vai para as OSs, porque vai para as UPAs. E nós sabemos o que representam as OSs, deputados. Há pouco tempo, nós tivemos donos e diretores de OS presos por superfaturamento e desvio de dinheiro. Parte do dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza vai para as OSs. E não são poucos os escândalos envolvendo as UPAs. A UPA de Petrópolis, por exemplo, que é administrada pela Cruz Vermelha, né, e tem dinheiro do Estado, está fechada nesse momento. Por quê? Porque tem atraso de salário e não tem condições. E não tem prestação de contas. Deputado... Pois não, deputado. Acaba de fazer uma denúncia aqui falando também das OS fechadas. Pois não, deputado. Uma parte é muito breve, deputado Marcelo Freixo. Só para... Eu entendo a posição de Vossa Excelência em relação à questão das OS. Mas é importante também
que nós marquemos a posição para não generalizarmos, porque eu particularmente entendo que o problema de gestão, obviamente há posições efetivas a respeito de quem concorda ou não com a atividade das OS no Estado. Eu não quero ponderar a questão do mérito. Mas se nós generalizarmos a todas, vamos colocar aquelas OS que fazem um trabalho importante e sério no Estado do Rio de Janeiro no mesmo balaio das desonestas. E nesse ponto de vista, eu quero dizer que por experiência própria, de quem conhece o trabalho de algumas que fazem um excelente trabalho no Estado, uma delas, inclusive, que está hoje, por conta do não repasse, gravemente passando por um problema sério no Estado do Rio de Janeiro, que é quem cuida dos transplantes no Estado do Rio de Janeiro, o Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus, e eu conheço muito bem o trabalho e o atendimento, não foram uma ou duas vezes que eu estive em companhia de outros deputados, um OS que faz um trabalho seríssimo no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é só para encaminhar a Vossa Excelência que nem todas podem ser colocadas nessa mesma relação com Vossa Excelência, uma delas essa que eu pude dizer agora, que tem feito um trabalho excelente no Rio de Janeiro. Deputado, fazer trabalho sério é obrigação de qualquer pessoa, né, sendo ou não das OS. Ser honesto é obrigação de qualquer cidadão. Não é nenhum favor e mérito. Eu sou contra as OS por princípio. Tem que ser público, tem que ter concurso público e controle do dinheiro, o que com as OS nós não temos. Mas não é esse o debate que estou fazendo. O debate que estou fazendo é: dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza jamais poderia ir para qualquer OS, sendo séria, sendo responsável, sendo competente. Não estou discutindo isso, só estou dizendo o quanto é o agravante diante de inúmeras denúncias sobre determinadas OS, e evidentemente não são todas, independente do debate ideológico sobre as OS e a privatização da saúde. Mas Fundo de Combate à Pobreza não deveria ir para nenhuma OS, independente da qualidade da sua administração. E é isso que acontece e está aqui, é só a gente estudar um pouco. Então, eu concordo, deputado Conte, eu concordo que o aumento do destino para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Nós do PSOL votaríamos favorável a que se saísse de 3 bilhões e 400 para 6 bilhões e 400. Nós concordamos que o percentual da arrecadação do CMS possa ser maior para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Mas não concordamos que isso seja feito com o aumento do imposto. Porque, na verdade, o ICMS é um imposto que recai sobre consumo. Nós já vivemos uma cidade absolutamente cara. Vivemos nos lugares mais caros do mundo, deputado Azeidan. O Rio de Janeiro é uma cidade gentrificada. O Rio de Janeiro é uma cidade cara. Se nós aceitarmos o aumento do ICMS, é dizermos que essa crise vai ser paga com o sacrifício de quem já paga muito no Rio de Janeiro e não tem retorno. O que nós pagamos, nós não temos retorno do serviço público de qualidade. Essa crise existe. Ela não é de agora. A dívida do Estado ultrapassa os 90 bilhões. Boa parte dessa dívida, mais da metade, contraída no governo do PMDB. Contraída no governo Cabral e Pezão, mais da metade, senhores. Desde 2007 que essa dívida vem no crescente. Dos 97 bilhões de dívida, 20 bilhões foram contraídos em dólares. Esse governo pegou empréstimo para pagar empréstimo, o que é ilegal, dito pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. Então não vem me dizer que essa crise é oriunda exclusivamente da conjuntura, pelo preço do barril do petróleo, porque está mentindo. Essa crise é anterior, ela tem um agravante da conjuntura, mas ela é anterior e ela é fruto da péssima administração que hoje nós tivemos um exemplo do que é essa administração aqui no Rio de Janeiro. Irresponsável e incompetente. Então é nesse sentido que não é justo e nós não aceitamos o aumento do ICMS, porque ele recai sobre o consumo e penaliza aquele que já vem sendo penalizado. Que se aumente o destino do valor arrecadado do ICMS para o Fundo Estadual de Pobreza, mas não aumentando o imposto do ICMS. Tem outras formas, e nós debatemos isso no Colégio de Líderes, que a gente possa debater o valor das isenções. Tem empresas que não geraram os empregos prometidos, que tem milhões e milhões e milhões de isenção. Por que não fazer um debate para a revisão dos contratos de concessão e das isenções pagas? Será que todas são realmente estratégicas para gerar emprego? Ou será que não? Então é necessário que a gente tenha uma responsabilidade que vá para além da penalização do consumidor, do cidadão, principalmente do cidadão pobre do Rio de Janeiro. Por isso que nesse destaque, e agora encaminhando o destaque, nós somos
favoráveis ao aumento da arrecadação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, mas que isso venha destinado de um percentual maior da arrecadação do ICMS e não do aumento do imposto. Então, para isso, presidente, vou dizer, inclusive, vou pedir a verificação desse destaque, porque é isso que o pessoal está defendendo, com a responsabilidade de saber que o fundo precisa ser maior, mas precisava de mais transparência para ser destinado efetivamente ao combate à pobreza, que não é hoje, mas não através do aumento de imposto que penaliza a população. Obrigado. Em votação, o destaque, emenda modificativa número 20, aposta ao projeto de lei 17/2015. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados. Verificação solicitada pelo autor. Encaminha lá. Encaminhar pelo governo, presidente. Encaminhar o voto não. Bota aí não para mim, cara, rápido. Solicito aos senhores deputados para agilizar o processo que procedam à votação nominal. Presidente, pedir aos deputados da base que se encontrem em seus gabinetes, compareçam para a gente concluir o mais rápido possível. Obrigado, deputado Jânio. Solicitar aos deputados que estejam nos gabinetes, aqui ao lado, no papo do cafezinho normal, que procedam à votação nominal. Solicito aos senhores deputados que ainda não votaram para proceder à votação nominal. Mink, deputado Mink, ainda não votou, está presente. Deputado Chiquinho da Mangueira está presente, ainda não votou. Deputado Coronel Jairo. Doutor Julianelli. Deputado doutor Sadi Noel está presente. Cara, eu não votei. Não, o tio Carlos votou. Não, tá certo. Okay.
Não está ok. Deputado Luiz Paulo não votou. Deputado Márcio Pacheco não votou. Deputado Nivaldo Molim estava presente, não sei. Tia Ju ainda não votou. Deputado Vaguinho. Votaram 46 senhores deputados, 1430, sim. Votaram 47 senhores deputados, 14 sim, 33 não. O destaque foi rejeitado. Há sobre a mesa, na forma regimental, requerimento para destaque a emenda número 33, de autoria do deputado Valdec. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nesse complexo processo de discussão dessa matéria e tantas outras, com pouco espaço de tempo, matérias muito controvertidas, nós fomos procurados, presidente, na Comissão de Economia, por vários representantes de microcervejarias artesanais do Estado, solicitando que fossem incluídas na relação das atividades econômicas isentas. Na verdade, não se trata aqui de Ambev ou das grandes cervejarias. Nós temos pelo Estado todo uma série de iniciativas, uma série de empreendimentos, muitos deles de origem familiar, que têm caracterizado de maneira positiva a economia do nosso Estado. Posso aqui citar Noi em Niterói, Caboré em Paraty, Mistura Clássica em Volta Redonda, muitas conhecidas de todos nós. Rotter em Barra do Piraí, Freiburg Beer em Nova Friburgo, enfim, uma série de microcervejarias artesanais que fazem um trabalho importante, geram trabalho e renda no plano local. Portanto, a nossa emenda é para garantir a inclusão desta atividade econômica entre as alíneas que estão isentas do atingimento da afetação por esse imposto. Portanto, a nossa emenda é no sentido de garantir a inclusão de mais uma linha que contemple as microcervejarias artesanais, destacando que nós estamos trabalhando, deputado Mink, com o conceito do SEBRAE. Não é qualquer cervejaria, não é qualquer produção, é uma produção máxima de 40 mil litros mês, que configura, nos termos do SEBRAE, aquilo que nós chamamos e entendemos de microcervejarias artesanais. Portanto, eu peço aos senhores deputados e senhoras deputadas o apoio a esse destaque, que é muito justo para a economia de vários municípios e várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, o destaque é a emenda número 33. Senhores que aprovam, permaneçam, estão rejeitados. Voto contrário, deputado Valdec, Conte Bittencourt, Carlos Mink, Paulo Ramos, Serafine, Wagner Montes. Favorável. Voto favorável. Valdec, Mink, Conte, Zaqueu, Serafine, Wagner Montes, Paulo Ramos, Lucinha, Tio Carlos e Sadi Noel. A presidência suspende, porque chegou o secretário-chefe da Casa Civil e o secretário de governo, para que nós pudéssemos tratar daquele assunto e retornamos logo a seguir.